né? Eles tinham uma veneração pelo estudo. Eles acreditavam que os filhos tinham que estudar. E o que chamava a atenção é que a casa parava quando se tinha que estudar. Falava, mãe, eu tenho que estudar. Silêncio, gente. Fulano vai estudar, o outro está estudando. E minha mãe sempre acompanhou os filhos nos estudos. Ela ficava do nosso lado nos ajudando, da primeira até a 8ª série. Ela só tinha até o 3º, mas ela acompanhava a gente nos estudos e ajudava a nos entender aquilo que nós não entendíamos. Olá, pessoal. Eu agradeço vocês estarem presentes nessa playlist sobre vida de cientista, onde eu vou trazer alguns elementos da minha própria vida e, eventualmente, de outros cientistas também. E nesse começo, eu vou falar para vocês um pouco do meu background da minha família. Da minha família, quando eu era criança, quando eu era adolescente. Tá? Não me aterei a detalhes, nada disso. Tentarei falar da essência, né, para que isso não fique tão longo e vocês possam entender algumas coisas, ok? Um primeiro ponto que me chama muito a atenção, e que eu me orgulho desse ponto, é sobre meus pais, né? Minha mãe, ela estudou até o 3º ano primário. Ela vem de uma família que morava num sítio, que eles não eram proprietários, eles trabalhavam nesse sítio, né? E o meu avô, pai da minha mãe, ele faleceu muito precocemente por causa de uma picada de serpente. E então minha avó, com 4 filhos, um filho mais velho e 3 filhas, veio para a cidade. Saiu do sítio e veio para a cidade para tentar alguma coisa. Primeiro veio o filho mais velho, conseguiu um emprego como barbeiro. Depois veio ela com 2 filhas e uma filha ficou com uma família, né, que a criou por um bom tempo, né, e ficou assim, mas eram todas minhas tias e a gente acompanhou elas até a morte, né, porque eram tias nossas, tá certo? Minha, né, no caso, e deu meus irmãos. Então veja o seguinte, era uma família humilde, simples, né, a única coisa que eles tinham de riqueza era a honestidade e a vontade de trabalhar. E quando eles chegaram aqui, eles foram trabalhar num hotel como empregados. Minha mãe trabalhou como empregada em casa particular e trabalhou também como empregada dentro do hotel. Essa foi a história deles. Meu pai vem de um outro lado, também numa família humilde, imigrantes, meu avô e minha avó, imigrantes italianos, né, que vieram para o Brasil na época da guerra. Meu pai nasceu aqui em 1918, né? E minha mãe em 1926. Então, veja, eles se encontraram, meu pai era de Itu e trabalhava na estrada de ferro Sorocabana, que depois se transformou em FEPASA e depois, por ignorância pública, né, foi encerrada. O que acontecia? Eles eram pobres, moravam em casas de aluguel, aquela coisa toda, né? E a gente sempre teve uma vida limitada, muito limitada. Mas como o pai era ferroviário, ele começou lá na soca. A soca era o quê? Assentar dormento para pôr o trilho em cima. Ele assentava com aquelas marretas e tal. Depois ele foi subindo, chegou a maquinista. Ok, tá? Então, não era uma pessoa rica, de grandes posses, é tudo contadinho, né? Comprava um chocolate, não, mas vamos dizer 2, 3 barras de chocolate por mês para dar um quadradinho para cada criança de vez em quando ao longo do mês. Então tinha, de vez em quando ganhava um quadradinho de chocolate. E às vezes a gente descobriu onde estava o chocolate e aí acabava o chocolate do mês. Mas enfim, né? Então só para mostrar que é uma vida simples. E o mais importante, meu pai terminou a 4ª série primária. 1º, 2º, 3º, 4º ano. Né? E minha mãe o 3º. E com toda essa baixa escolaridade, né? Na época não era, proporcionalmente não era tão baixa, mas era baixa, né? Eles tinham uma veneração pelo estudo. Eles acreditavam que os filhos tinham que estudar. E o que chamava a atenção é que a casa parava quando se tinha que estudar.
Falava, mãe, eu tenho que estudar. Silêncio, gente. Fulano vai estudar, o outro está estudando. E minha mãe sempre acompanhou os filhos nos estudos. Ela ficava do nosso lado nos ajudando, da primeira até a oitava série. Ela só tinha até o terceiro, mas ela acompanhava a gente nos estudos e ajudava a nos entender aquilo que nós não entendíamos. No colegial já não teve esse aporte, mas nós tínhamos uma estrutura, né, de estudo que já era importante. E sempre estudo em escola pública, na época em que a escola pública era a excelência no Brasil. Era a excelência e nós tínhamos sorte de estar em classes, né, então que tinham professores de ótima qualidade. Estudava do meu lado o filho do prefeito, o filho do Skin Cariol, né, um grande empresário, não sei o que lá, e pessoas que eram mais pobres do que a gente, inclusive, que às vezes iam de chinelo porque não tinham sapato. Mas, enfim, essa era a realidade. Bom, o que eu quero frisar disso? O valor que eles davam à educação, que eles não tiveram. Tá? E os filhos fizeram universidade. Estudamos e fizemos universidade. Né? Entramos no ensino superior. A minha irmã não, porque no momento meu pai achava que ela fazendo o normal, ela seria uma professora, isso na época já era bom. Não era. Né? Minha irmã não gostou da ideia, mas ele, nesse sentido, ele errou, mas eu não atribuo uma culpa a ele em si, porque era um contexto da época, e meu pai vivia no contexto da época, certo? Não posso criminalizá-lo por isso, meu pai é uma pessoa muito boa, e muito, muito boa, né? E essa foi uma coisa que acabou acontecendo, tá? Num mundo machista, que a gente sabe que existia, embora meu pai não se mostrasse machista. Nenhum de nós percebia o machismo dentro de casa, mas teve esse bloqueio, que é um resquício, né, de um pensamento de que o homem tem que fazer isso e a mulher tem que fazer aquilo. Mas eu não posso culpá-lo por isso. O que eu digo é o respeito que tem. Hoje eu vejo pessoas que têm muita grana, muito isso, não sei o que lá, mas não há o respeito pelo ensino. Há pessoas que até falam assim, não precisa estudar. Você já tem dinheiro, vai trabalhar na minha empresa, e então tudo bem. Né? Como se o estudo tivesse a ver com dinheiro. O estudo tem a ver com cabeça. Tem a ver com sabedoria. Isso é o que tem a ver, né, com o estudo. E felizmente meus pais investiram nisso. E eu só estou falando com vocês hoje aqui porque eles investiram nisso. Né? Então, não tive grandes facilidades. Eu tive uma grande facilidade, porque eu sou o caçula. De 4, eu era o mais novo. E eu fui o único filho que não precisou trabalhar antes de terminar a universidade. Quando eu terminei a universidade, logo eu fui contratado. Então essa foi minha vida, que foi um facilitador. Todos os outros meus irmãos trabalharam. Né? A minha irmã foi a que mais trabalhou, ela vendia enfeites de geladeira, ela fazia unha, né, nas casas, era manicure, fazia isso e tal. E com isso, e dava aula em outras cidadezinhas aqui perto, e ela foi conseguindo e ajudou meu pai, inclusive, a comprar uma casa e a fazer uma reforma nessa casa. E os outros meus irmãos também trabalharam. E eu não, eu fiquei estudando. Por quê? Porque a situação foi se resolvendo melhor, ou seja, saiu um filho, minha irmã casou, o outro também casou e saiu, ou melhor, estava ali, mas estava trabalhando, e acabou que eu tive o privilégio disso. Meus irmãos não se arrependem disso, eu gostaria de ter contribuído mais, mas foi a minha realidade. Né? Hoje eu vejo diferente, mas foi o que aconteceu. Então eu tive um grande facilitador, que foi esse, eu pude me dedicar mais ao estudo. Né? Meu irmão fez veterinária, o outro é formado em história, é professor, o veterinário montou sua clínica e eu, nesse caminho que eu tenho meio maluco aqui. Tá? E minha irmã se aposentou como professora primária, né, numa outra cidade. Bom, esse background, ele é fundamental. É o primeiro ponto, é o respeito ao direito ao ensino. Só ter direito ao ensino não adianta. Se a família não ajuda, é muito mais difícil. Óbvio que há histórias que a família não ajuda e o indivíduo consegue passar por cima disso. Isso é ótimo também, mas o esforço é muito maior, as dificuldades são muito maiores. Isso me marcou, de certa forma, né, a valorizar a questão do estudo. Eu sabia que o que eu estava ganhando
tinha um valor imenso, ou pelo menos eu acreditava que tinha. E ao acreditar que tinha, eu tentava valorizar. Mesmo assim, eu não valorizava muito. Eu sempre fui aquele aluno dos 5, 6, se tirasse 7 era ótimo, a média de aprovação era 5, né? Com tudo de eu passar cenas horríveis, por exemplo, eu fiquei de recuperação, acho que na quarta ou terceira série do ginasial, ou seja, que valeria a sétimo, oitavo ano. O oitavo ano era o último ano do ginasial, né? Não tinha o nono. Eu fui reprovado, fui no exame, fui reprovado em geografia e fui para a segunda época, que você fazia em fevereiro. E é o último exame. Reprovou, você tem que repetir o ano inteiro e acabou, né? E eu lembro que eu fiz a prova, entreguei para a professora e ela corrigiu e deu 4,5. 4,5, só eu e ela na sala. E ela perguntou para mim: você já passou nas outras disciplinas? Eu falei: já. Você tirou 4,5. Eu falei: tá bom, professora. Tirei 4,5. Eu vou fazer de novo. E eu saí da sala. Eu estava saindo da sala. Antes de chegar na porta, ela me chamou. Falou: eu vou passar você. Eu falei: obrigado, professora. Muito obrigado. E com isso eu não perdi um ano. Isso se repetiu, não dessa forma, um pouco mais suave, em um ou dois momentos ao longo da minha vida. Por quê que eu ia mal em algumas disciplinas? Porque eu sabia o que eu queria. E eu não tinha maturidade para estudar o que eu não queria. E isso me atrapalhava. Eu sabia o que eu queria. Já no ginasial, eu sabia que eu queria ser cientista. Ou eu achava que eu gostaria de trabalhar com coisas e defender ideias. Tá? De defender ideias. Então, com isso, com essa história, que não era tão boa nos estudos, mas que o que eu gostava e eu me dedicava, eu nunca perdi um ano. Isso foi uma grande vantagem. Nunca perdi um ano. Podia capengar aqui e ali, mas nunca perdi um ano. Tá? E quando eu estava no ginasial, eu tive, pela escola que eu estava, que era uma escola pública, se fosse particular eu não teria isso, mas uma escola pública eu tinha, aqui no Brasil. Eu estudei no colegial e que é o ensino médio, e no ensino fundamental 2, que é o ginasial. Nesse período eu estudei pelo livro de pelo menos 3 ou 4 professores que me deram aula. E um deles foi professor de ciências, que ele e o pai dele tinham um livro junto. E o livro de ciências se chamava Iniciação Científica. Tinha experimentos incríveis ali. E no ensino médio, ou seja, no colegial, eu estudei um livro do BSSS, SG, alguma coisa assim. É um livro que vinha dos Estados Unidos, onde o primeiro capítulo do livro era sobre ciência, metodologia científica, pensamento científico, e era muito interessante. E eu gostava disso. Então, logo no ensino fundamental, ou seja, no ginasial, né, eu sabia que eu queria trabalhar em alguma coisa que defendesse ideias, argumentasse, e eu gostava disso. Tá? Eu era bastante tímido, bastante. Em casa eu era mais falador, mas lá fora eu fechava. E eu gostava disso. E eu imaginava que os grandes cientistas defenderiam grandes ideias. Essa era a visão que eu tinha de cientista lá no ginasial. E eu achava bonito isso. Nessa época eu fiquei na dúvida se eu faria alguma coisa ligada à ciência, que eu pensava em biologia, porque eu gostava dos animais, principalmente dos animais. Até colecionei plantas numa época, mas eu gostava dos animais, eu brincava com os animais o tempo inteiro, animais de jardim, coitado deles, né? Mas era o que eu fazia como criança. Meu brinquedo principal era esse. Tinha laboratórios em casa, ficava horas e horas ali no quintal brincando com aquelas coisas. E eu fiquei na dúvida se eu queria fazer isso ou se eu queria fazer direito, ser um advogado, porque, puxa, que bacana defender as grandes teses, né? Eu não pensava em teses, mas as grandes ideias, defender aquilo, eu acho bacana essa argumentação. E eu gostava disso, tá? E passei a vida fazendo essas coisas. Quando eu chego no ensino
médio, que é o colegial, estudo nesse livro, que tem um foco teórico bacana, mas aí eu fiquei numa outra dúvida. Eu estava no primeiro ano do colegial e eu tive uma disciplina que era psicologia, junto com a biologia e outras disciplinas do colegial. E a psicologia me chamou muita atenção. E eu gostei. E eu fiquei na dúvida se eu faria psicologia ou biologia. Mas veja que eu estava sempre analisando o que eu gostaria. E eu nem estava pensando em faculdade, acho que eu pensava em ser alguém assim, né? Mas eu sabia que eu gostava daquilo. E foi interessante. Só que no segundo e no terceiro ano, não tive mais psicologia, foi só biologia. Isso me canalizou mais para a questão da biologia, embora eu quisesse comportamento animal, que casava a psicologia com a biologia. Então, quando eu busquei biologia, eu sabia ou eu queria trabalhar com comportamento animal. E eu passei toda a minha carreira científica na universidade estudando comportamento animal. Okay? E o meu orientador, qualquer dia eu conto a história dele, ele era psicólogo. Foi formado pela Universidade de São Paulo, na psicologia lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, um excelente profissional e trabalhava principalmente com comportamento como um todo, né, de qualquer espécie, de humano até qualquer outra espécie, né, e ele tinha um foco, né, tinha um foco dentro do comportamento animal, mas ele era professor de neurofisiologia. Então, eu também comecei dando aulas de neuro, não é? Quando eu fui contratado na universidade. Bom, eu quero deixar para vocês essa experiência. O quanto eu busquei algo que eu gostava. O quanto eu busquei uma graduação. Não estava pensando em dinheiro. Se eu estivesse pensando em dinheiro, eu ia arranjar de estudar para fazer medicina. Eu não estava pensando em dinheiro. Tanto é que o meu melhor amigo, que é amigo meu até hoje, que eu conheci no terceiro ano de primária, é meu amigão até hoje, né? Ele fez medicina aqui em Botucatu, na Unesp, né? E ele fez medicina, ele entrou um ano depois de mim, porque o primeiro ano ele não entrou, ele entrou no segundo. Mas era um curso realmente mais concorrido, bem mais, né? E eu fiz biologia porque eu gostava do tema do assunto. Isso me influenciou, inclusive na escolha de orientador, uma série de coisas, tá ok? Então, gente, essa é um breve ponto para mostrar que algumas coisas vieram para mim, não sei como. Eu tinha essa vontade. É genético? Não, não é genético. Mas faz parte da sua história. Eu tinha uma liberdade de escolha. O fato de eu ser caçula me deu uma liberdade que nem todo mundo tem. Eu reconheço isso. Tá? Vivia numa família humilde. Não era questão de dinheiro. Tá? Era questão de respeito ao ensino, né? À educação. E tive a sorte de nascer no período em que a educação pública no Brasil era de excelência. Era muito boa, né? Professores em que eu estudava no livro deles. Hoje eu me pergunto, quais professores da escola pública usam seus próprios livros para ensinar os alunos? Muito difícil, muito difícil. Então foi uma classe que foi destruída, né, ao longo desse período de ditadura que nós tivemos. Acho que foi uma estratégia equivocada do governo, né? Mas enfim, vamos tentar consertar isso, mas até hoje não foi consertado. Quem sabe um dia seja. Eu não vi um governo, desde então, que tenha mexido no ensino fundamental e médio, mas principalmente no fundamental, para torná-lo de excelência e colocar os ensinos particulares lá embaixo, para dizer, nós temos a excelência no ensino público brasileiro. Isso é que precisa, né? Estimule os alunos e que faça coisa boa. Isso não se consegue apenas aumentando o salário de professores. Isso se consegue dando suporte e aumentando a qualidade dos professores, né? Que é o ponto central. Ah, então depende do governo? Não depende do governo. Depende de aumentar a qualidade dos professores e depende também de aumentar o poder dos professores dentro da escola. Os professores são coagidos pelos alunos, até por leis que amparam essa coação. Portanto, nós temos que repensar em todo esse sistema. Ok? Gente, isso é um comecinho.
e eu vou pegar outros pontos dessa primeira fase, provavelmente mais um vídeo, e posteriormente a gente já entra em questões mais específicas, ok? Obrigado por estarem aqui e vamos seguir nessa conversa.